Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. José partiu da cidade de Nazaré, que fica na Galiléia, e veio à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém. Por isso que ele era da casa e da família de Davi, a fim de fazer-se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas 2, 4 a 5. Meta do mês: desenvolver a humildade. Dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar a ninguém, é concedida entrada nesse reino, sem a simplicidade do coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cultive humildade no lar. Não entre em discussões inúteis. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor aos familiares. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos toda a nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos cunhados, nossos sobrinhos, todos os nossos parentes, todos aqueles que nos amam, que nos quer bem, e também aqueles que não amamos tanto, e também aqueles que não nos querem bem. Que o seu amor, Jesus, seja com cada um de nós, fortalecendo em todos nós a fé, a esperança e a caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós hoje teremos a reunião pública na cidade de Nova Monte Verde, na Casa Espírita Allan Kardec. Hoje a nossa reunião será online, então nós não vamos poder ir à cidade de Nova Monte Verde, mas mais tarde nós iremos divulgar o link da nossa reunião. E você pode estar participando conosco dessa festa do Evangelho lá com o grupo de Nova Monte Verde. Meus amigos, está chegando o dia aí, nós estamos há 23 dias para o nosso curso Conheça o Espiritismo. Olha, se eu fosse você, eu não deixava essa oportunidade passar, né? Se você não começar hoje, nesse mês, só em agosto você vai começar com outra turma. Então, que tal começar agora? Vamos, vamos engatar nessa vontade que você já está tendo de estudar o Espiritismo. E não é só isso, você vem estudar o Evangelho de Jesus na sua profundidade. Olha, não perca essa oportunidade. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Lucas capítulo 18, versículo 20. Mutilações congênitas. Nós vamos ler essa mensagem de Emmanuel, mas eu vou fazer uma pequena introdução aqui para a gente entender essa mensagem. Essa mensagem está lá na obra Caminhos de Volta,
da editora GEEM, capítulo Mutilações Congênitas. E no item 11, que está no livro, o título aparece da seguinte maneira: Filhos processam pais. Nossa irmã de ideal, Dona Margarida Magna Bosco, de Santa Rita do Passo Quatro, enviou-nos recorte de imprensa de publicação recente com a notícia de que estão surgindo em país vizinho vários processos de filhos contra os pais por haverem nascido com inibições e mutilações congênitas. O assunto comentado antes de nossa reunião por vasto grupo de amigos causou a maior estranheza. Quando as tarefas foram iniciadas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu o item 8 do capítulo 14. A questão continuava no mesmo tema e as explanações dos companheiros mostraram as diversas nuances do assunto. Ao término da reunião, o nosso caro Emmanuel escreveu a página Mutilações Congênitas. Então, é dentro desse contexto que o Emmanuel traz para nós essa mensagem. Mutilações congênitas. Sempre penoso o quadro em que se lhes patenteia o regresso à espiritualidade. São eles os nossos irmãos mutilados nos próprios sonhos. Exaltavam a força da liberdade, no entanto, desarvoraram-se na indisciplina e se enrijeceram na violência, em que se articulam o desespero e a perturbação. Dedicavam-se ao amor, entretanto, cristalizaram-se na afeição possessiva, enovelando-se nas teias da delinquência. Consagravam-se à atividade, mas abraçaram os movimentos da ambição desregrada e caíram em avareza e penúria de espírito. Cultivavam a justiça, todavia, agindo sem misericórdia, tresmalharam-se nas pedras da tirania e da opressão. Iluminavam-se de boas intenções, contudo, ainda incapazes de integração com as leis divinas, que consideram o bem de todos, apagaram raciocínios brilhantes nas sombras do remorso. Após a desencarnação, são eles os portadores do complexo culposo que carregam em si os remanescentes dos atos infelizes a que se empenharam. Lamentam os braços de que se serviram para a ofensa ao próximo e a si mesmos. Lastimam os pés que os transportaram para a consumação de delitos nos quais dilapidaram os interesses de legiões de pessoas. Menosprezam os órgãos de comunicação afetiva com que enlouqueceram corações sensíveis ao satisfazerem apetites inferiores sem qualquer noção de responsabilidade em nome do amor. E deploram as engrenagens do cérebro com que realizaram o próprio suicídio para se reencontrar no além mais perturbados e desditosos. Claramente, inabilitados para a vida nas esferas superiores e suficientemente infelizes para serem enviados a qualquer esquema de punição, já que a própria mente descontrolada lhes recomenda, em benefício próprio,
a hospitalização carcerária, tão somente se lhes descortina uma estrada ao suspirado reequilíbrio. O retorno ao corpo terrestre, a fim de que o remédio da regeneração no veículo do esquecimento temporário lhe seja administrado pelas forças da vida na reconstituição gradativa dos recursos que desgastaram ou destruíram pela autodeterminação no curso do tempo. Irmãos que renascestes em regime de cassação transitória quanto a implementos determinados do corpo, agradecei aos vossos pais o carro físico em que desculpem-me. Agradecei aos vossos pais o carro físico em que vos encontrais provisoriamente para reajuste e reparação. Nunca vos levanteis contra as criaturas que vos entreteceram a cela curativa em que vos achais, já que herdastes psicologicamente de vós próprios as insuficiências, mutilações, dificuldades e inibições que trazeis do berço em auxílio à solução de vossos problemas e necessidades. Tão importante se faz a tarefa dos vossos genitores que nas leis divinas, doadas ao mundo pelo mandato de Moisés, recomendou o Senhor se inscrevesse o mandamento inesquecível como sendo obrigação para todos os filhos da humanidade. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Emmanuel, comunicação dele na obra que eu disse anteriormente, mas vou repetir. Caminhos de Volta, da editora GEEM, capítulo Mutilações Congênitas. Meus amigos, nós tivemos aqui um esclarecimento muito salutar para todos nós de Emmanuel, referente às deformações que muitas vezes nós nascemos. E é importante relembrar que nós somos culpados, nós mesmos, enquanto espíritos, porque nós somos espíritos eternos. Nós fomos criados por Deus num determinado momento e nós não vamos morrer mais, né? Só vai morrer a indumentária física. Mas o nosso corpo espiritual manterá-se vivo para sempre, ou seja, somos eternos. E é muito importante a gente perceber que nessa mensagem de Emmanuel você pode, porque senão eu vou prolongar muito a nossa conversa, ficando muito grande, extensivo o vídeo, mas assim, tudo que nós fizemos, ou nessa encarnação, ou em encarnações anteriores, que infringiram as leis divinas, nós temos que reparar. Se nós utilizamos a fala para iludibriar as pessoas, para trazer transtornos, desequilíbrios, para poder dizer que amávamos e não amávamos, né? E, então, usamos da justiça, mas a justiça implacável, para os meus inimigos, o rigor da lei, para o meu amigo, eu posso fazer tudo, fechar os olhos, né? Então, diante de muitas coisas que nós fizemos em outras encarnações, e isso nós podemos buscar no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das causas antigas, né, das nossas vidas anteriores, daquilo que nós infringimos e que somos necessários hoje à reparação. E aqui o Emmanuel traz para nós pessoas que utilizaram mal
o dom, vamos falar dessa maneira, que tinham. E aí vão nascer mutilados, vão nascer com grandes dificuldades. E essas dificuldades são consequências das vidas anteriores em estar contra a lei divina. Muitos vão nascer, dali a pouco vão ficar acamados, outros vão nascer, como o Kardec coloca nas suas obras, com a idiotia, com dificuldades de raciocínio, pessoas que vão reencarnar com o cérebro bem danificado, que não vai ter como utilizar a sua inteligência, porque na vida anterior era uma pessoa muito sábia, muito inteligente, porém usava para o mal. Então, se nós utilizamos as nossas pernas para o mal, vamos nascer sem as pernas. Se nós utilizamos nossos braços para o mal, vamos nascer sem os braços. Então, nós vamos nascer com dificuldades de acordo com aquilo que nós causamos aos outros. Lembrando que nessa encarnação em que nós estivermos nesse reajuste, nessa dificuldade, o que o Emmanuel nos chama a atenção e trazendo para nós o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, que vai falar do amor pelos nossos pais. Honrar o pai e a mãe é um dos mandamentos. Então, respeitar o pai, ser agradecido a Deus por estar na condição de dificuldade, por quê? Porque nós temos a oportunidade do ajuste. Então, é isso que a gente tem que deixar entrar em nós, porque nós estamos passando por um processo transitório, não é para sempre. Então, muitas vezes provocamos suicídio, levamos pessoas a suicidarem, se automutilarem, e nós vamos trazer esses transtornos. Então, se nós não quisermos que os nossos corpos físicos, nas nossas próximas encarnações, ou até mesmo nesta encarnação atual, traga grandes transtornos para nós, vamos a partir de hoje melhorar, fazer o bem. Mesmo que a gente precise ficar numa cadeira de roda, por exemplo, nesta encarnação, porque não por problemas causados nesta encarnação, mas por causas anteriores, de outras encarnações. Mas o que nós temos que fazer para não ficarmos nessa condição, ou se ficarmos, ficar bem, há bem pouco tempo? Amar. Fazer caridade. Disse Jesus para a pecadora: a multidão de pecados serão perdoados, porque você demonstrou muito amor. E Pedro, em uma de suas cartas, diz: a multidão de pecados serão perdoados pela grande quantidade de caridade. Mas aí não é só a gente querer ficar dando cesta básica para todo mundo, né? Que daí a gente está trabalhando com interesse. Tem que ser a prática da caridade desinteressada, né? Então, meus amigos, vamos fazer prece e nos ligar a Jesus. A gente poderia aqui aprofundar bastante nesse assunto, porque é um assunto rico, mas senão o vídeo fica muito grande, causa aí cansaço nas pessoas, né? A minha voz já é uma voz muito calma, que pode levar ao sono, então não é bom a gente ficar muito tempo. Lembrando, meus amigos, curta nossas páginas, divulga o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Bondoso Jesus, nós agradecemos esse momento de estudo do Evangelho e que consigamos, Jesus, a partir de hoje, desenvolver ações melhores, desenvolver o amor no nosso coração, o perdão e a fraternidade. Cuida, Jesus, de nossos pais, de toda a nossa família. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, teremos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.